Meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero começar hoje fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha tido a coragem de fazer em voz alta. Quantos de vocês, aqui e agora, já fizeram uma oração que parecia não passar do teto? Quantos de vocês já se encontraram no silêncio profundo da madrugada, naquele momento em que o mundo dorme, mas a sua dor, a sua preocupação, o seu medo, eles não dormem? E nesse silêncio, você sussurrou, quase sem som: Deus, o Senhor está realmente me ouvindo. Nós conhecemos bem essa oração. É a oração que nasce no desespero. É a oração que fazemos de joelhos no chão frio, com o rosto entre as mãos, quando as forças parecem ter se esgotado por completo. É a oração que fazemos depois de mais uma consulta médica sem respostas, depois de mais um dia convivendo com aquela dor persistente nas costas, aquela enxaqueca que paralisa, aquele cansaço na alma que nenhum descanso parece curar. É a oração que vem depois de olhar o resultado de um exame e sentir o chão desaparecer sob os seus pés. É uma oração silenciosa, mas que grita dentro de nós. Grita por alívio, grita por uma solução, grita por um milagre. Mas se formos honestos, bem no fundo do nosso coração, essa oração já vem acompanhada de uma certa dose de resignação. Nós oramos com esperança, assim, sempre com esperança, mas uma esperança cautelosa, uma esperança que já se prepara para a possibilidade da decepção, porque fomos ensinados, talvez não com essas palavras, mas com atitudes e exemplos, a aceitar o sofrimento. Fomos ensinados que a doença pode ser uma cruz para carregar, um espinho na carne, um mistério inexplicável da soberana vontade de Deus. E então, nós aprendemos a conviver com a dor. Nós nos acostumamos com a enfermidade. Ela se torna parte de quem nós somos. Nós nos apresentamos como a pessoa que tem fibromialgia, o homem que sofre do coração, a mulher que luta contra a depressão. A doença se torna parte da nossa identidade. E as nossas orações, elas se tornam cada vez mais fracas. Elas passam de um clamor por cura para um pedido tímido por um pouco de força para aguentar mais um dia. Meus amigos, eu vivi nesse lugar. Eu sei exatamente o que é isso. Eu conheci o ciclo interminável de esperança e frustração. A esperança que nascia com cada novo tratamento, cada novo especialista, cada nova promessa de melhora, e a frustração esmagadora, quando semanas ou meses depois os mesmos sintomas voltavam. Às vezes, ainda mais fortes. Minhas orações eram sinceras, eram cheias de fé. A fé que eu conhecia eram orações de um filho pedindo ajuda ao pai. Mas eram essencialmente orações de um prisioneiro em seu próprio corpo, pedindo ao guarda que, por favor, abrisse a porta da cela. Eu acreditava que a chave estava com Deus e que, por algum motivo que eu não entendia, ele escolhia não usar a chave para me libertar. E eu perguntava a ele. Como eu perguntava. Por que, Senhor? Porque o que eu fiz de errado? Por que o Senhor não me cura? Eu estava fazendo as perguntas erradas, completamente erradas. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a verdade que mudou a minha vida. A verdade que transformou não apenas
a minha maneira de orar, mas que transformou literalmente as células do meu corpo. Hoje, eu não quero falar sobre a oração que pede, que implora, que suplica. Eu quero falar sobre a descoberta de um outro tipo de oração. Uma oração que não se arrasta, mas que se levanta. Uma oração de autoridade. O problema nunca esteve na disposição de Deus em curar. A vontade de Deus nunca foi um mistério. O problema estava na minha completa falta de entendimento sobre quem eu era em Cristo e sobre a autoridade que Ele já havia me entregue. Eu estava tentando convencer Deus a fazer algo que Ele me disse que eu deveria fazer em seu nome. Quero falar sobre a diferença fundamental, a diferença que separa a doença da saúde, a fraqueza do poder, a diferença crucial entre pedir e ordenar. Essa diferença, essa linha tênue, mas ao mesmo tempo abissal, entre pedir e ordenar, é o equívoco fundamental que tem mantido uma geração inteira de crentes cativa do sofrimento. Veja bem, por muito tempo, a imagem que nos foi pintada da oração foi a de um mendigo se aproximando de um rei poderoso. Nós nos aproximamos com a cabeça baixa, com um sentimento de indignidade, esperando talvez receber algumas migalhas de misericórdia que caem da mesa farta do palácio. E nós fomos ensinados que essa é a postura correta, que isso é humildade. Nós imploramos por cura, nós suplicamos por alívio, nós choramos por uma intervenção, como se precisássemos, de alguma forma, convencer um Deus relutante, um Deus ocupado e distante, a finalmente olhar para nós e ter um pouco de compaixão. A nossa fé se tornou uma loteria espiritual, onde esperamos ansiosamente que o nosso número seja sorteado para o milagre do dia. Mas hoje, eu peço que você me permita desafiar essa imagem. Eu peço que você abra seu coração para uma verdade que pode parecer radical, talvez até mesmo presunçosa no início, mas uma verdade que está estampada em cada página dos evangelhos. Deixe-me perguntar a você: foi assim que Jesus operou? Pense nisso por um momento. Relembre as histórias que você conhece tão bem. Quando Jesus andou sobre esta terra, ele era o reflexo perfeito do coração do Pai. Ele era a vontade de Deus em carne e osso. E como ele lidava com a enfermidade, vamos olhar para o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho. Um homem cuja identidade era a sua doença. Ele era Bartimeu cego. Ele grita por misericórdia. E Jesus para. A multidão inteira para. E Jesus faz uma pergunta simples: o que você quer que eu lhe faça? E depois que o homem expressa o desejo do seu coração, que eu veja novamente, Jesus olhou para ele e disse: meu filho, eu vou agora entrar em um período de jejum e oração. Vou consultar o Pai para saber se é da sua soberana vontade que você veja. E talvez, quem sabe, em algumas semanas, a sua visão retorne gradualmente. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e fez uma declaração de poder, uma declaração de autoridade. Ele disse simplesmente: vá, a tua fé te salvou. E o texto diz: imediatamente, ele recuperou a visão. Não houve processo, não houve espera. Houve uma palavra de autoridade e uma manifestação instantânea.
vamos olhar para o paralítico, junto ao tanque de Betesda. Um homem doente há 38 longos anos. 38 anos de espera, de esperança frustrada, de resignação. Ele estava preso a um método. Ele acreditava que sua cura dependia de ser o primeiro a entrar na água quando o anjo a agitasse. Ele estava focado no processo, e Jesus se aproxima dele e ignora completamente o processo. Jesus não diz: "Deixe-me te ajudar a chegar na água mais rápido." Ele olha para aquele homem, deitado em sua esteira de sofrimento, e lhe dá uma ordem tripla. Uma ordem que, para a lógica humana, era impossível e absurda. Ele disse: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Isso não foi um convite, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Jesus não estava pedindo à paralisia que considerasse a possibilidade de deixar aquele corpo. Ele estava ordenando àquele homem que agisse como se a paralisia não tivesse mais poder sobre ele. E no momento em que a fé daquele homem se conectou com a ordem de Jesus, o poder foi liberado. 38 anos de cativeiro, quebrados, em um único segundo. E talvez o exemplo mais poderoso de todos, quando Jesus estava no barco com seus discípulos, e uma tempestade violenta se levantou. Ondas furiosas açoitavam o barco. Os discípulos, homens experientes do mar, estavam em pânico total. Eles achavam que iam morrer. E o que Jesus fez? Ele se levantou no meio do barco, olhou para o vento e para o mar, e ele pediu a Deus com educação: "Pai, por favor, se for da tua vontade, o Senhor poderia acalmar esta tempestade para nós." Claro que não. Ele se levantou, e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Ele falou diretamente com as forças da natureza. Ele olhou para a tempestade e ordenou: "Acalma-te e emudece." Ele não falou sobre a tempestade. Ele falou com a tempestade, e a tempestade obedeceu. O vento cessou, o mar se acalmou. Por quê? Porque até a natureza reconhece a voz da autoridade do seu Criador. Meus amigos, vocês conseguem ver o padrão? Jesus nunca, nem uma única vez, tratou a doença como se ela tivesse o direito de estar ali. Ele nunca negociou com a enfermidade. Ele nunca implorou para que ela fosse embora. Ele a confrontou. Ele a repreendeu. Ele a expulsou. Ele operava a partir de uma posição inabalável de autoridade absoluta. E aqui está a verdade que mudou a minha vida para sempre. A verdade que eu preciso que você agarre com toda a sua força hoje. Ele nos deu essa mesma autoridade. Isso não é uma heresia, não é pensamento positivo. Está bem aqui na palavra de Deus. Ouça com atenção o que Jesus disse aos seus seguidores, pessoas comuns como eu e você. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ele disse: "Eis que vos dou o poder." Pare aí por um instante. Ele não disse: "Eu vou dar." Ele não disse: "Talvez eu dê se vocês merecerem." Ele disse: "Eu vos dou." É um presente. É uma transação concluída. É um fato no reino espiritual. Poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Na linguagem bíblica, serpentes e escorpiões são símbolos do reino das trevas, símbolos do poder do inimigo. E a enfermidade, meus amigos, não se enganem. A enfermidade não vem de Deus. Deus é o autor da vida, não da morte. Deus é o curador, não aquele que adoece.
A enfermidade é uma obra do inimigo. É uma força ilegal que tenta ocupar e destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E Jesus continua. Ele nos deu poder sobre o quê? Sobre uma parte da força do inimigo, não. Ele diz, e sobre toda a força do inimigo. Toda, sem exceções. Isso inclui o câncer. Isso inclui a doença cardíaca. Isso inclui a artrite, a diabetes, a depressão, a ansiedade. Se é uma obra do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, Jesus nos deu autoridade sobre ela. E ele conclui com uma promessa incrível: e nada vos fará dano algum. Quando você entende isso, quando essa revelação sai da sua cabeça e desce para o seu espírito, tudo muda. Você para de se ver como uma vítima indefesa da doença e começa a se ver como um agente da autoridade de Deus na terra. Você para de orar como um mendigo, implorando por migalhas, e começa a orar como um filho do rei, executando o decreto que já foi estabelecido no céu. Nós não fomos chamados para conviver com o inimigo. Nós não fomos chamados para administrar a doença. Nós não fomos chamados para pedir educadamente que ele saia se ele não se importar. Nós fomos chamados para expulsá-lo. A oração que muda as coisas. A oração que transforma o nosso corpo. Não é aquela que olha para o céu e diz, ó Deus, por favor, tire essa dor de mim. Não. A oração de autoridade é aquela que se levanta com a fé firmada na palavra. Coloca a mão sobre a dor e diz, dor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te ordeno, saia do meu corpo. Agora. Isso não é arrogância, meus amigos. De forma alguma. A arrogância é pensar que podemos fazer isso em nossa própria força. A verdadeira humildade é concordar com o que Cristo já fez por nós. É ter a coragem de acreditar que as palavras dele são verdadeiras e agir de acordo com elas. A verdadeira humildade é aceitar a autoridade que ele nos deu e usá-la para a glória dele e para a nossa liberdade. O equívoco não está em Deus. O equívoco esteve em nós. Nós fomos chamados para reinar em vida através de Cristo Jesus. E isso inclui reinar sobre a enfermidade e a doença. A pergunta, então, não é mais: será que Deus quer me curar? A pergunta que precisamos responder hoje é: será que eu estou disposto a usar a autoridade que Deus já me deu? E essa pergunta crucial, será que eu estou disposto a usar a autoridade que Deus já me deu? Nos leva diretamente ao coração da nossa fé. Porque veja bem essa autoridade, essa ousadia para falar com a doença e ordenar que ela saia. Ela não pode nascer de um desejo vazio. Ela não pode vir de uma emoção momentânea. Ela precisa estar ancorada em algo sólido, inabalável, eterno. Ela precisa estar ancorada no fundamento da nossa autoridade. E qual é esse fundamento? De onde vem esse poder? Essa legitimidade para agirmos em nome de Jesus. Essa autoridade, ela não vem de nós. Deixe-me repetir isso para que fique gravado em seu espírito. Essa autoridade não vem de nós. Ela não vem do fato de você ser uma pessoa boa. Ela não tem nada a ver com você nunca ter faltado a um culto. Ela não é medida pelo número de capítulos da Bíblia que você lê por dia, nem pela quantidade de horas que você passa de joelhos. Ela não vem
da nossa própria santidade, da nossa força de vontade ou do volume da nossa voz quando oramos. Se dependesse de nós, da nossa própria justiça, estaríamos completamente desamparados. Estaríamos perdidos. Essa autoridade vem de um único lugar, de uma única fonte, de um único evento na história da humanidade que dividiu o tempo em antes e depois. Ela vem da obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo, absolutamente tudo, começa e termina na cruz. A cruz não foi apenas um plano B de Deus. Não foi um acidente trágico. Foi o ato central da redenção. Foi o momento em que Jesus, o Filho perfeito de Deus, tomou sobre si não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores e as nossas enfermidades. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, olhou através do corredor do tempo e profetizou exatamente o que aconteceria. Em Isaías 53, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E ele conclui com a declaração mais poderosa de todas: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Note o tempo verbal. O profeta não disse seremos sarados. Ele não disse talvez sejamos sarados. Ele disse fomos sarados. É um fato consumado. Uma ação no passado com resultados que ecoam no presente. Mas o que aconteceu naquela cruz foi ainda mais profundo. Não foi apenas uma troca. Foi uma vitória militar. Foi uma derrota esmagadora e definitiva sobre o reino das trevas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, nos dá uma imagem vívida do que aconteceu no reino espiritual. Ele diz que na cruz, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos entender o que isso significa. Principados e potestades é a linguagem bíblica para descrever a hierarquia do reino de Satanás. O que Paulo está dizendo é que Jesus não apenas venceu o diabo, ele o desarmou. Ele tirou todas as suas armas. Ele o humilhou publicamente. A cruz foi o desfile da vitória de Cristo sobre todo o poder do inimigo. A doença, a dor, a morte. Todas as armas que o inimigo usava para oprimir a humanidade foram quebradas e expostas como inúteis diante do poder do sacrifício de Jesus. Quando você entende isso, a sua perspectiva sobre a enfermidade muda radicalmente. A doença não é mais um gigante invencível. Ela é um inimigo derrotado, desarmado. Um inimigo que não tem mais nenhuma autoridade legal para tocar na sua vida. A cura, portanto, não é algo que estamos tentando arrancar das mãos de Deus. Não. A cura é uma herança que estamos defendendo. Uma herança que o inimigo, um ladrão mentiroso, está tentando nos roubar. A nossa oração, então, deixa de ser o clamor de um prisioneiro e se torna a declaração de um herdeiro do reino. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine um guarda de trânsito, um homem de estatura mediana, talvez. Ele está no meio de uma avenida movimentada e vindo em sua direção está uma carreta enorme de 18 rodas, pesando toneladas em alta velocidade. O que aquele guarda faz? Ele se joga na frente do caminhão e tenta pará-lo com a sua própria força física.
Se ele fizesse isso, seria esmagado em um instante. Seria uma tolice. Não. O que ele faz é muito simples. Ele levanta a mão. Apenas isso. Ele levanta a mão e o motorista daquela carreta gigantesca pisa no freio. Os pneus cantam no asfalto e o veículo para a poucos metros do guarda. Agora, a pergunta é por quê? O que fez aquele caminhão parar? Foi a força física do guarda, foi a sua eloquência, foi o medo que o motorista sentiu daquele homem. Claro que não. O caminhão parou por uma única razão: a autoridade que aquele guarda representa, o uniforme que ele veste, o distintivo em seu peito. Eles não são apenas um adorno. Eles são um símbolo. Eles comunicam que aquele homem não está ali por conta própria. Ele está ali representando o poder e a autoridade de todo o governo da cidade. Ele em si mesmo não tem poder para parar o trânsito, mas a autoridade investida nele tem. Conosco é exatamente a mesma coisa. Quando nós nos levantamos diante de uma doença, seja ela qual for, diante de um caminhão, de um diagnóstico terrível que vem em nossa direção para nos esmagar, nós não o enfrentamos com a nossa própria força. Nós não tentamos lutar contra os sintomas com o nosso pensamento positivo. Nós levantamos a nossa mão em fé e operamos sob a autoridade que nos foi delegada. E qual é o nosso uniforme? Qual é o nosso distintivo? É o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é um amuleto de sorte. É a representação de toda a autoridade do céu. É o nome que carrega em si todo o poder da obra consumada na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10, faz uma das declarações mais impressionantes de toda a Escritura. Ele diz: "Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome." Pense na implicação disso. O nome Jesus foi elevado acima de qualquer outro nome. Isso significa que é um nome que está acima do nome câncer. É um nome que está acima do nome artrite. É um nome que está acima do nome doença cardíaca, depressão, fibromialgia, Covid-19. Nenhum nome de diagnóstico, por mais assustador que pareça, pode se igualar em autoridade ao nome de Jesus. E Paulo continua: "Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra." Todo joelho, sem exceção. Essa é uma lei espiritual, é um decreto divino. Todo poder, toda entidade, toda força, visível ou invisível, é obrigada a se submeter e a reconhecer a soberania contida no nome de Jesus. Isso significa que o joelho daquela enxaqueca que te atormenta tem que se dobrar. O joelho daquela dor crônica na sua coluna tem que se dobrar. O joelho daquele tumor que o médico encontrou tem que se dobrar. A enfermidade, meus amigos, não tem escolha a não ser se curvar quando a autoridade do nome de Jesus é liberada com fé. Ela perde toda a sua força. Ela perde todo o seu poder de intimidação. Ela é exposta pelo que realmente é um intruso ilegal, um inimigo derrotado, que só tem o poder que nós permitimos que ele tenha em nossa vida. Quando entendemos isso, quando esse fundamento se torna a base da nossa fé, a nossa oração muda. Ela deixa de ser uma pergunta: "Senhor, será que tu queres me curar?"
e se torna uma declaração, um decreto, uma ordem de despejo para a doença baseada na autoridade legal que recebemos como filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós paramos de olhar para o tamanho do nosso problema e começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. Nós paramos de descrever a doença para Deus e começamos a descrever Deus para a doença. Você não vai a um juiz para pedir permissão para que um invasor saia da sua casa. Se você tem a escritura, se você tem o documento legal que prova que a casa é sua, você vai com a escritura na mão e exige que a lei seja cumprida. A palavra de Deus é a nossa escritura. O sangue de Jesus é o selo que a autentica. Nós temos o direito legal à saúde e à cura. E é com base nesse fundamento sólido, inabalável, que nos levantamos hoje, não para pedir, mas para tomar posse daquilo que já nos pertence por herança. E quando nós nos firmamos nesse fundamento, nessa rocha inabalável da obra consumada de Cristo, algo extraordinário acontece. A nossa comunicação com Deus passa por uma transformação radical. As nossas orações, elas evoluem, elas deixam de ser o lamento de uma vítima e se tornam o decreto de um vencedor. Esse é o ponto de virada. É o momento em que a nossa fé deixa de ser passiva e se torna ativa. É o momento em que paramos de apenas concordar com a verdade e começamos a usá-la como uma arma. Deixe-me contar a história de um homem simples como eu e você. Por anos, ele sofreu de uma condição de pele crônica dolorosa e humilhante. Eczema severo que cobria seus braços e seu pescoço. Ele havia tentado de tudo: cremes, pomadas, tratamentos, dietas. Nada funcionava de forma permanente. A coceira era implacável. A aparência o deixava constrangido. E ele orava. Ah, como ele orava! Todas as noites antes de dormir, ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Senhor, por favor, eu te imploro, me cure desta aflição. Tenha misericórdia de mim. Era uma oração sincera. Era uma oração cheia de dor. Mas era uma oração de súplica. Era a oração de alguém que esperava que Deus, talvez um dia, decidisse intervir. Um dia, em um pequeno grupo de estudo bíblico, ele estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 11. E ele se deparou com um versículo que já tinha lido dezenas de vezes antes. Mas naquele dia foi diferente. A luz se acendeu. As palavras saltaram da página e agarraram o seu espírito. Eram as palavras de Jesus logo após amaldiçoar a figueira. Jesus diz: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Naquele momento, algo estalou dentro dele. Uma revelação explodiu em sua mente. Ele releu a passagem devagar. Jesus não disse: qualquer que orar ao Pai para que ele mova o monte. Ele não disse: qualquer que jejuar e suplicar para que o monte seja removido. Ele disse: qualquer que disser a este monte. A instrução era para falar diretamente com o obstáculo, para se dirigir ao problema, para dar uma ordem à montanha. Ele percebeu que por todos aqueles anos ele esteve falando com Deus sobre a sua montanha. Ele descrevia a montanha para Deus em detalhes. Ele contava a Deus onde Deus
ao não ser o quão grande ela era, o quão dolorosa ela era, o quanto ela o impedia de viver. Ele estava essencialmente informando a Deus sobre um problema que Deus já conhecia e sobre o qual Deus já havia lhe dado autoridade. Naquela noite, sua oração foi completamente diferente. Ele não se ajoelhou. Ele se levantou. Ele foi até o espelho do banheiro, acendeu a luz e olhou para a sua própria pele inflamada e ferida. Ele não olhou para o céu. Ele olhou para o problema e, com uma voz firme, uma voz que ele mal reconheceu como sendo a sua, ele disse: doença de pele, eczema, inflamação. Eu não estou falando com Deus sobre você. Eu estou falando diretamente com você. Você é um monte na minha vida. Você é um intruso no meu corpo que é templo do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, eu te ordeno. Ergue-te, seca-te pela raiz e lança-te no mar, corpo. Ele continuou colocando as mãos sobre os próprios braços. Eu te ordeno que se alinhe agora com a palavra de Deus. A palavra que diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Células se regenerem. Pele seja restaurada em nome de Jesus. Ele não sentiu nada de imediato. Nenhum calor, nenhum formigamento, nenhum alívio instantâneo da coceira. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais pedindo. Ele estava decretando. Ele continuou fazendo isso. Todas as manhãs, todas as noites, sempre que a coceira o atacava, em vez de se lamentar, ele falava com ela: não, você não tem poder sobre mim. Eu te ordeno que pare em nome de Jesus. Em menos de 2 semanas, para o espanto dele e de sua família, a condição que o atormentou por anos, que nenhum médico conseguiu resolver, simplesmente desapareceu. A pele se tornou lisa, saudável, completa. O que mudou? A vontade de Deus? Não. A vontade de Deus sempre foi a cura. O poder de Deus? Não. O poder de Deus sempre esteve disponível. O que mudou foi a posição daquele homem. Ele parou de agir como um mendigo pedindo esmola e começou a agir como um filho do rei executando um decreto real. Ele parou de falar sobre o problema e começou a usar a autoridade de Deus para falar com o problema. Essa, meus amigos, é a oração que se torna um decreto. É quando a sua fé se torna a sua voz. É quando você para de descrever a escuridão e começa a ordenar que a luz apareça. É isso que significa chamar à existência as coisas que não existem. Você não nega a existência do problema. Você nega o direito do problema de existir na sua vida. E é exatamente aqui, neste ponto de virada, que a verdadeira batalha começa. Porque no momento em que você decide se levantar e usar a sua autoridade, um inimigo se levanta para te confrontar. Um inimigo que não está no seu corpo. Um inimigo que está dentro da sua própria mente. E o nome desse inimigo é a dúvida. A dúvida é a arma mais antiga e mais eficaz do arsenal do diabo. Ele a usou no jardim do Éden com Eva quando sussurrou: é assim que Deus disse. E ele a usa conosco hoje com a mesma estratégia traiçoeira. No momento em que você faz a sua primeira oração de autoridade, no momento em que você olha para a sua dor e diz: saia
em nome de Jesus. Pode ter certeza de que uma vozinha irá sussurrar no fundo da sua mente. Uma voz que diz: quem você pensa que é para falar assim? Isso parece bom demais para ser verdade. Você realmente acha que vai funcionar? Olhe para você. A dor ainda está aí. Nada mudou. Você já tentou orar com fé antes e não funcionou, porque agora seria diferente. E se? E se não for a vontade de Deus curar você, talvez você tenha que aprender algo com essa doença. A dúvida, meus amigos, é o ladrão de milagres. Ela é a água que apaga o fogo da fé. O apóstolo Tiago, em sua carta, é brutalmente honesto sobre isso. Ele diz, no capítulo 1, peça, porém, com fé não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. É uma declaração forte, dura, mas é a verdade. A dúvida anula o poder da nossa fé. Então, a pergunta de $1 milhão é como nós vencemos a dúvida, como silenciamos essa voz que tenta nos paralisar e nos manter no cativeiro. Muitos acreditam que a resposta é tentar sentir mais fé. Tentar se concentrar, se esforçar para acreditar mais. Mas isso não funciona. Por quê? Porque a fé bíblica não é um sentimento. Deixe-me repetir isso. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. É a decisão consciente de acreditar mais na palavra de Deus do que nos seus sintomas. É a decisão de acreditar mais no relatório do céu do que no relatório do médico. É a decisão de confiar mais na obra consumada de Jesus do que na realidade aparente do seu corpo. Os seus sentimentos vão flutuar. Haverá dias em que você se sentirá cheio de fé, pronto para conquistar o mundo. E haverá dias em que você se sentirá fraco, desencorajado e cheio de incertezas. Se a sua fé depender dos seus sentimentos, você será como a onda do mar, jogado de um lado para o outro. Mas quando a sua fé é uma decisão, ela se torna uma âncora. Ela não se move. Então, como fortalecemos essa decisão? Como tornamos essa âncora inabalável? A resposta está em Romanos 10, versículo 17. A Bíblia nos dá a fórmula exata, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando a dúvida atacar, você não a combate com os seus próprios pensamentos. Tentar lutar contra um pensamento de dúvida com outro pensamento seu é como tentar apagar fogo com gasolina. Você só cria mais confusão. Você combate a dúvida com a palavra. Você usa a arma que Deus lhe deu, a espada do Espírito. Quando a sua mente disser, você vai ficar doente para sempre, essa condição é crônica, não tem cura. Você não entra em pânico. Você não se desespera. Você abre a sua boca e responde em voz alta. Não, isso é uma mentira. A palavra de Deus, que é a verdade final, diz no Salmo 103, versículo 3, que é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Eu escolho acreditar na palavra de Deus. Quando os seus sentimentos disserem, a dor parece que está piorando hoje, não está funcionando, você responde, sentimentos, vocês são mentirosos. Vocês não ditam a minha realidade. A minha realidade é baseada em 1 Pedro 2,24, que declara que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. A cura não é algo que eu estou esperando,
É algo que eu já tenho. E eu ordeno que meus sentimentos se alinhem com a verdade da palavra de Deus. Você entende a dinâmica? Você inunda a sua mente. Você inunda os seus ouvidos. Você inunda a sua casa com a verdade da palavra de Deus. Você lê os versículos de cura em voz alta. Você os escreve e os coloca em lugares onde possa vê-los o tempo todo. Você ouve pregações que fortalecem a sua fé. Você faz isso de novo, e de novo, e de novo, até que a palavra de Deus se torne mais real para você do que a sua própria dor. A fé não é a ausência do medo ou da dúvida. A fé é agir apesar do medo e da dúvida. A fé é escolher a verdade de Deus quando todas as suas circunstâncias estão gritando o contrário. A batalha contra a dúvida é vencida não no momento do milagre, mas nos momentos que o antecedem. É vencida na decisão diária de continuar ouvindo, falando e meditando na palavra até que a sua convicção se torne mais forte do que a sua condição. E quando a sua convicção na palavra se torna inabalável, o seu corpo não tem outra escolha a não ser obedecer. E essa decisão, essa escolha de combater a dúvida com a palavra de Deus, nos leva a uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas que Deus nos deu: o poder da nossa boca, o poder da proclamação. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, nos entrega um princípio espiritual que é tão fundamental quanto a lei da gravidade no mundo físico. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Pense na profundidade disso. Não diz que a morte e a vida estão nas circunstâncias. Não diz que estão no diagnóstico médico. Não diz que estão nas mãos do destino. Diz que estão no poder da sua língua, da minha língua, daquilo que nós falamos consistentemente sobre a nossa própria vida. Infelizmente, a maioria dos crentes vive em uma contradição devastadora. Eles passam 5 minutos pela manhã orando por cura, declarando a palavra cheios de fé, e depois passam as 23 horas e 55 minutos seguintes do dia, cancelando essa oração com as suas próprias palavras. Alguém pergunta: e aí, tudo bem com você? E a resposta vem no piloto automático: ah, levando, né? Com essa minha terrível dor nas costas que não me larga. Um amigo liga: como vão as coisas? E a resposta é: na luta. Essa minha enxaqueca hoje está me matando. Acho que vou ter uma crise daquelas. Um familiar comenta: você parece um pouco cansado. E a confissão sai da boca: é essa minha doença crônica. Ela suga toda a minha energia. Acho que nunca mais vou ser o mesmo. Minha dor, minha enxaqueca, minha doença. Você percebe o que estamos fazendo? Nós estamos tomando posse da enfermidade. Nós a abraçamos. Nós a identificamos como sendo nossa. E com o poder que há em nossa língua, o mesmo poder que Deus nos deu para criar a nossa realidade, nós damos vida a ela. Nós a fortalecemos. Nós a alimentamos com as nossas palavras de derrota e negatividade. Nós usamos a nossa boca para concordar com o diabo, em vez de concordar com Deus. Muitos crentes anulam o poder de suas próprias orações e depois se perguntam por que Deus não responde. A verdade é que Deus já respondeu na sua palavra. Nós é que estamos respondendo à palavra dele com incredulidade através da nossa conversa diária.
Você precisa entender uma coisa. As suas palavras não são apenas sons que saem da sua boca. Elas são sementes espirituais. E você não pode plantar sementes de abacaxi e esperar colher uma árvore de mangas. É impossível. Da mesma forma, você não pode plantar sementes de doença, de dor, de dúvida e de derrota com a sua boca e esperar colher uma árvore de saúde, de força e de vitória na sua vida. A colheita sempre será igual à semente. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos tomar uma decisão consciente de alinhar as nossas palavras com aquilo que estamos pedindo em oração. Nós precisamos alinhar a nossa boca com a palavra de Deus. As suas palavras não devem descrever a sua situação atual. Elas devem descrever a sua situação desejada, baseada na promessa de Deus. Elas não descrevem a realidade que você vê. Elas criam a realidade que você quer ver. Isso significa que, a partir de hoje, você vai começar a falar de si mesmo como uma pessoa curada, mesmo antes de se sentir completamente curado. Quando alguém perguntar como você está, aprenda a mudar a sua resposta. Em vez de dar um relatório médico detalhado dos seus sintomas, aprenda a dar um relatório da fé. Você pode dizer com um sorriso: eu estou ficando mais forte a cada dia. A palavra de Deus está operando em mim, e pelas suas feridas eu estou sarado. Quando a dor atacar, em vez de gemer e reclamar em voz alta. Aprenda a falar com a dor, como já aprendemos. E depois fale sobre você mesmo. Obrigado, Pai, porque a tua vida está fluindo através de mim agora. A saúde e a força de Deus são a minha realidade. Isso é negar a realidade. É fingir que os sintomas não existem? Não. De forma alguma. Nós não negamos os fatos, mas nós nos recusamos a deixar que os fatos tenham a palavra final. Nós escolhemos submeter os fatos à verdade. A verdade da palavra de Deus é superior a qualquer fato. O fato pode ser o diagnóstico. O fato pode ser a dor. Mas a verdade é que pelas suas pisaduras fomos sarados. E a verdade sempre anula o fato. Foi exatamente isso que Abraão, o nosso pai, na fé fez. Romanos capítulo 4 nos dá o segredo do seu sucesso. Diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E o versículo 17 diz que ele é o pai daqueles que creem no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Ele não negou o fato de que seu corpo estava velho, quase morto para gerar filhos. Ele não negou o fato de que o ventre de Sara estava amortecido. Mas ele se recusou a focar nos fatos. Ele escolheu focar na promessa. E ele começou a chamar a si mesmo de pai de muitas nações, muito antes de ter sequer um filho. Ele alinhou as suas palavras com a promessa de Deus. E o que aconteceu? O seu corpo obedeceu. O milagre aconteceu. Suas palavras, meu amigo, minha amiga, são o leme que direciona o navio da sua vida. Comece a usar esse leme para se direcionar para o porto da saúde e da restauração. Comece a plantar sementes de vida. Fale a palavra de Deus sobre o seu corpo. Declare a sua saúde. Proclame a sua restauração. Suas palavras, cheias de fé,
liberam o poder criativo de Deus na sua vida de uma forma que você nunca imaginou ser possível. E eu sei que isso é verdade. Não apenas porque está na Bíblia. Eu sei que é verdade, porque eu vivi isso na minha própria pele. Parte 7. Testemunho. Pessoal, como meu corpo obedeceu à palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje, falando com essa convicção, com essa certeza, se eu não tivesse uma história para contar. Uma história que não é sobre mim, mas sobre a fidelidade e o poder da palavra de Deus quando a colocamos em prática. Deixem-me ser completamente transparente com vocês. Por um período de mais de 3 anos, eu lutei uma batalha silenciosa e debilitante. Tudo começou de forma sutil, uma tontura ocasional, uma sensação de cansaço que parecia desproporcional ao meu esforço. No início, eu ignorei. Achei que era estresse, falta de sono, a vida agitada. Mas lentamente, progressivamente, os sintomas pioraram. A tontura se tornou vertigem. Uma sensação terrível de que o mundo estava girando ao meu redor. Havia dias em que simplesmente levantar da cama e caminhar até o banheiro era uma tarefa monumental que me deixava exausto e enjoado. A fadiga se tornou crônica. Uma exaustão profunda nos ossos que não ia embora, não importava quantas horas eu dormisse. Minha vida começou a encolher. Eu comecei a evitar dirigir. Comecei a recusar convites para sair. O simples ato de ir ao supermercado se tornou uma provação. O medo constante de ter uma crise de vertigem em público me paralisava. Eu me sentia como um prisioneiro dentro do meu próprio corpo. Claro, eu fiz o que todos nós fazemos. Fui a médicos, fiz uma bateria de exames, neurologistas, otorrinos, cardiologistas. E depois de meses de incerteza, veio o diagnóstico, uma condição neurológica crônica. As palavras do médico ecoam na minha mente até hoje. Ele disse: não há uma cura. O que nós podemos fazer é gerenciar os sintomas com medicamentos. Isso é algo que você vai ter que aprender a viver com. Aprender a viver com. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Era uma sentença. Uma sentença de uma vida limitada. De uma vida de gerenciamento da doença. E as minhas orações, elas eram exatamente o que descrevi para vocês. Eram orações de desespero. Deus, por favor, me ajude. Tira isso de mim. Eu não aguento mais. Eu chorava. Eu implorava. Eu jejuava. Mas, no fundo, eu havia aceitado o diagnóstico do médico como a minha realidade final. E nada, absolutamente nada, mudava. Então, uma noite em meio à frustração e ao desespero, eu estava lendo o livro de Atos. Eu estava procurando por conforto, por alguma palavra de esperança. E eu cheguei ao capítulo 3. A história do coxo na porta do templo, chamada Formosa. Uma história que eu já conhecia de cor. Mas assim, como aquele homem com o eczema, naquela noite foi diferente. Eu li como Pedro e João se aproximaram do homem. E como Pedro olhou fixamente para ele e disse: olha para nós. E então, Pedro diz as palavras que mudaram a minha vida. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E eu parei. Eu reli aquela frase. De novo e de novo. O que eu tenho, isso te dou. Pedro não disse: deixe-me orar para que Deus talvez decida
te dar algo. Ele não disse: vamos verificar se é da vontade soberana do Pai que você seja curado hoje. Não. Ele disse: eu já tenho algo, e o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha autoridade? A autoridade contida no nome de Jesus Cristo. E o que ele fez com essa autoridade? Ele não fez um pedido. Ele deu uma ordem: levanta-te e anda. Naquele momento, no silêncio do meu quarto, foi como se uma bomba atômica de revelação explodisse dentro do meu espírito. Eu entendi. Eu finalmente entendi. Por 3 anos, eu estive implorando a Deus que fizesse algo sobre a minha condição, quando Ele já havia me dado, através de Jesus, a autoridade para fazer algo sobre ela eu mesmo. Eu estava agindo como um mendigo quando eu era um filho do rei. Naquele instante algo mudou. A frustração se transformou em fúria. Uma raiva santa. Uma raiva contra o inimigo que estava roubando a minha vida, a minha alegria, o meu ministério. Eu fechei a minha Bíblia. Levantei-me da cadeira. Eu não senti nada diferente no meu corpo. A tontura ainda estava lá sutilmente. O cansaço ainda pesava nos meus ombros, mas a minha posição espiritual havia mudado 180 graus. Eu coloquei as mãos na minha própria cabeça e, com uma voz que tremia, não de medo, mas de uma ousadia que eu nunca tinha tido antes, eu disse em voz alta: ouve aqui. Sistema nervoso, cérebro, ouvido interno, eu estou falando com vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno que vocês se alinhem perfeitamente com a palavra de Deus. Vertigem, você é uma mentira. Você é um espírito de enfermidade e eu te quebro agora. Eu te ordeno que me deixe e nunca mais retorne. Fadiga, você é um intruso. Você não tem lugar no meu corpo. Eu te ordeno que saia, em nome de Jesus. E eu continuei. Eu não sou um homem doente, tentando ser curado. Eu sou um homem curado que o diabo está tentando adoecer. E eu me recuso a aceitar essa mentira. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. E eu recebo a minha cura completa. Agora. E então, eu fiz a coisa mais importante. Eu comecei a agradecer. Obrigado, Pai, pela minha cura. Obrigado porque a tua vida está fluindo em mim. Obrigado porque eu estou forte e saudável no Senhor. Eu continuei fazendo isso. Todos os dias. Várias vezes ao dia. No início, foi uma batalha na mente. Os sintomas ainda apareciam. A dúvida sussurrava. Mas eu me recusava a recuar. Toda vez que a tontura vinha, eu falava com ela: não, você já foi derrotada. Saia em nome de Jesus. Eu continuei falando a palavra. Eu continuei agradecendo pela cura como um fato consumado. Cerca de uma semana depois, eu notei algo. Eu consegui passar uma manhã inteira sem sentir tontura. Foi a primeira vez em anos. Algumas semanas depois, percebi que tinha passado um dia inteiro com energia sem precisar deitar à tarde. E em menos de 2 meses, todos os sintomas que me atormentaram por 3 longos anos, que os médicos disseram que eu teria que aprender a viver com, haviam desaparecido completamente. Não gradualmente. Eles simplesmente foram embora. Meu corpo, finalmente, se alinhou com a autoridade que eu estava exercendo em nome de Jesus e com as palavras de vida que eu estava proclamando sobre ele. E eu nunca mais fui o mesmo. E a razão pela qual eu compartilho essa história, a razão pela qual eu abro o meu coração e exponho a minha luta,
Não é para que você olhe para mim, de forma alguma. É para que você olhe através de mim e veja o poder que está disponível para você. É para que você entenda de uma vez por todas que o que aconteceu comigo não foi uma exceção. Não foi um caso especial. Não foi porque Deus gosta mais de mim do que de você. Não. O que aconteceu comigo foi a aplicação de um princípio espiritual. Um princípio que está disponível para todo filho e toda filha de Deus que ousa acreditar e agir sobre ele. A mesma autoridade que Jesus usou para acalmar a tempestade e curar os enfermos. A mesma autoridade que os apóstolos usaram para levantar o coxo e libertar os oprimidos. A mesma autoridade que transformou o meu corpo e me devolveu a vida. Essa mesma autoridade está disponível para você, aqui e agora. Não amanhã, quando você se sentir mais santo. Não na próxima semana, quando você tiver lido mais a Bíblia. Não no mês que vem, depois que você tiver jejuado por alguns dias. Agora mesmo, neste exato momento. Veja bem, a cura no reino de Deus não é um processo longo e demorado. O tempo é um fator no mundo natural, mas não no sobrenatural. No reino de Deus, a cura é um momento. É um momento de recepção. É um momento em que a sua fé se conecta com a graça de Deus que já foi liberada. A palavra de Deus já foi liberada. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. É um fato eterno. O preço da sua cura já foi pago. Com o sangue precioso de Jesus Cristo, é uma transação concluída. A vitória sobre a doença já foi conquistada. Na cruz do Calvário. É um triunfo definitivo. A única coisa que falta é que você se levante em fé, que você pare de esperar e comece a receber, que você pare de pedir e comece a tomar posse daquilo que já é seu por direito de herança. Eu sei que pode haver pessoas aqui hoje que estão ouvindo isso e pensando, mas é tão difícil, eu já sofri por tanto tempo, a dor é tão real. Eu entendo, eu sei, mas a sua dor, por mais real que seja, não é mais real do que a palavra de Deus. O seu diagnóstico, por mais assustador que pareça, não é mais poderoso do que o nome de Jesus. O seu passado de orações não respondidas não tem o poder de anular a promessa de Deus para o seu presente. Hoje é o dia de traçar uma linha na areia. É o dia de dizer, basta. Basta de conviver com a dor. Basta de administrar a doença. Basta de aceitar a mentira de que você nasceu para sofrer. Jesus não morreu na cruz para que você pudesse gerenciar a sua enfermidade. Ele morreu para que você pudesse ser livre dela, completamente livre. Então, eu quero que você faça algo agora. Eu não quero que esta seja apenas mais uma mensagem que você ouve, acha bonita e depois volta para casa e nada muda. A fé, como vimos, exige ação. A fé sem obras é morta. Chegou a sua vez de agir. Chegou o seu momento de receber. Onde quer que você esteja agora, seja sentado em um banco, no seu carro, na sua sala. Eu quero que você participe ativamente comigo. Eu quero que você, em um ato de fé, coloque a sua mão sobre a parte do seu corpo que precisa de um milagre. Se é uma dor na sua coluna, coloque a sua mão nas suas costas. Se é uma enxaqueca, coloque a sua mão na sua cabeça. Se é um problema no seu coração, no seu pulmão, no seu estômago, coloque a sua mão sobre esse lugar. Se a dor não é física, mas emocional,
Se é depressão, ansiedade e medo, coloque a sua mão sobre o seu coração. Este é um ato profético. É a sua forma de dizer: eu estou me conectando com o poder de Deus. Eu estou me posicionando para receber. Agora, nós não vamos fazer uma oração de súplica. Nós não vamos implorar. Nós já passamos dessa fase. Nós vamos juntos, como um corpo de crentes, operar na autoridade que Cristo nos deu. Eu vou guiar você em uma oração de autoridade. E eu quero que você repita essas palavras em voz alta. Não apenas na sua mente. A vida e a morte estão no poder da língua. Use a sua língua para liberar vida agora. Repita comigo com toda a convicção do seu espírito. Diga: Pai Celeste, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu te agradeço pela Tua palavra, que é a verdade. Eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus, que me comprou a cura. Eu acredito que pelas suas feridas eu já fui sarado. E com base nessa verdade, eu agora falo diretamente com o meu corpo. Corpo, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que se alinhe completamente com a palavra de Deus. Toda dor, toda enfermidade, toda doença, todo sintoma. Eu me dirijo a vocês agora. Vocês são intrusos. Vocês são ilegais. E a sua autoridade sobre a minha vida termina neste exato momento. Eu quebro o seu poder sobre mim, pelo sangue de Jesus. E eu ordeno que vocês se curvem ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Saiam do meu corpo. Agora, eu não sou o doente, tentando ser curado. Eu sou o curado, que o diabo estava tentando adoecer. E hoje, eu tomo posse da minha herança. Eu recebo a minha cura completa. Eu recebo a minha restauração total. Eu recebo a vida abundante de Deus, fluindo em cada célula do meu ser. Está feito. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não pare por aí. A fé precisa de uma ação correspondente. Comece a fazer algo que você não podia fazer antes. Se você tinha uma dor no ombro, comece a movê-lo. Se você tinha uma dor nas costas, ao se curvar, comece a se curvar, agradecendo a Deus pela liberdade. Se você tinha dificuldade para respirar fundo, encha os seus pulmões de ar agora mesmo. Faça um teste. Coloque a sua fé em ação. Não espere sentir algo. Lembre-se, nós não somos movidos por sentimentos. Nós somos movidos pela fé na palavra de Deus. Comece a agradecer a Ele, em voz alta. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Obrigado, Pai, porque estou livre. Obrigado, porque o Teu poder me restaurou. Agradeça a Ele, não pelo que você vai receber, mas pelo que você já recebeu pela fé neste exato instante. A fé sem obras é morta. A fé que age é a fé que recebe o milagre. Este é o seu ponto de virada. Este é o seu momento. Não permita que a dúvida roube o que Deus acabou de fazer em você. Saia daqui hoje não mais se identificando com a sua doença, mas se identificando com a sua cura. E observe o poder de Deus continuar a obra que Ele começou em você, transformando o seu corpo, a sua mente e a sua vida. Que assim como transformou a minha para sempre.